Bom? Muito bem, irmãos, nós estamos então seguindo com os nossos estudos sobre a doutrina da salvação. Esta é a aula 6. Nós vamos tratar de forma assim, bem resumida, essas três doutrinas hoje: justificação, adoção e santificação. Meu propósito de fato é que vocês possam, a gente possa aqui refletir de forma breve, objetiva nesses assuntos. A gente poderia passar um ano inteiro falando de justificação, por exemplo, que é um assunto que os teólogos já trataram, já discorreram, enfim. A história dessa doutrina é extremamente longa, tá? Cada denominação evangélica, cada linha teológica, cada igreja cristã vai ter uma resposta diferente acerca desta doutrina. Então, o nosso papel aqui, o meu objetivo não é trabalhar a questão histórica, os diversos pensamentos e conceitos a respeito disso. O meu propósito simplesmente é trazer de forma resumida o entendimento reformado bíblico destas doutrinas. Tá bom? Bem, eu vou começar aqui relembrando. Vamos ver se dá certo. Não foi? Está desligado. Relembrando, vamos lembrar algumas coisas que nós já vimos ao longo aqui do nosso curso. Primeiro, a salvação é uma obra trinitária. O que isso significa? Que a salvação é dada ao eleito porque Cristo morreu por meio do Espírito Santo. Vamos lembrar, existe um elemento eterno que é a eleição. Eterno porque aconteceu antes mesmo da criação do templo, da fundação do mundo. E a Bíblia aponta essa realização, essa obra da eleição, essa decisão, mais especificamente ao Pai. Mas a salvação também tem um elemento histórico, porque para que nós pudéssemos ser salvos, algo precisou acontecer na história para resolver o nosso problema. E foi realizado por Cristo Jesus, na sua vida, na sua morte, na obra que Ele realizou. Então, o elemento eterno, a eleição; o elemento histórico, a redenção que Jesus Cristo realizou; e também um elemento individual, pessoal, subjetivo, que é feito no sujeito, na gente, que é algo que é realizado pelo Espírito Santo. Os três trabalham em harmonia. Então, aqueles a quem o Pai escolheu e por quem o Filho morreu, o Espírito aplica a salvação. Aplica essa pessoa num dado momento da vida dela, em alguma circunstância, não importa a idade, não importa se é homem ou mulher, a classe social, o Espírito Santo age eficazmente. Então os três estão envolvidos: Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda coisa, a salvação é um processo. É, por um lado, um ato definitivo, mas este ato definitivo, ele se manifesta de forma processual na nossa vida. E esse processo acontece em Cristo. Então, o salvo, ele é unido a Cristo unido a Cristo. Quem faz isso? O Espírito, como a gente viu no ponto 1. O Espírito Santo nos une a Cristo. Ok? É algo definitivo. Quem está unido a Cristo não tem como deixar de estar unido. É algo que é realizado de uma vez por todas. Então, este salvo que é unido a Cristo, através dessa união, ele recebe as bênçãos espirituais. E que bênçãos espirituais eu me refiro? Todas aquelas que a gente vai ver no próximo ponto aí.
a vocação eficaz, a regeneração, a santificação, a perseverança, todas as coisas que Deus realiza em Cristo. É como se não. Cristo é de fato o mediador. É por causa que nós estamos ligados a Ele que então todas essas coisas que estão dentro do processo acontecem na nossa vida. Tá? Esse processo, então, ele tem uma ordem, que não é uma ordem cronológica. Não é que nem sabe aquelas fileiras de dominó? Você monta um atrás do outro direitinho e tal, aí empurra uma, vai caindo, uma após a outra até a última. Não é assim. Não é cronológico, uma depois da outra, depois da outra. Não. Esse processo em Cristo tem uma ordem que nós chamamos de ordem lógica. Há um encadeamento, mas não necessariamente cronológico. As coisas podem acontecer instantaneamente, mas há um encadeamento lógico. E aí, neste parágrafo, eu tento resumir um pouco o que é isto. Todos os homens recebem, eu coloquei em negrito alguns pontos aí, observe. Todos os homens recebem o chamado da palavra, que torna-se eficaz na vida dos eleitos através do Espírito Santo, por meio da regeneração. O homem regenerado é convertido, ou seja, ele é habilitado a crer e a se arrepender dos seus pecados. Por meio da fé, o homem é justificado e adotado como filho de Deus. Em decorrência disso, cresce em santificação, perseverando, mesmo diante das lutas e tentações, na esperança de ser glorificado como Cristo. Então, é um resuminho aqui de tudo que a gente tem falado ao longo dessa semana. O chamado da palavra é um chamado geralzão. Todo mundo, o mundo inteiro tem que ouvir o Evangelho. Mas esse chamado da palavra só se torna eficaz na vida de alguns. Quem são estes? Os eleitos. Como que esse chamado da palavra, a pregação do Evangelho se torna eficaz? Nos eleitos, através da ação do Espírito Santo. Então, esse chamado eficaz já é parte do processo. Por meio desse chamado da palavra, a pessoa é regenerada. A regeneração, num dado momento, pode ser até instantaneamente, produz uma conversão na vida da pessoa. Conversão, como a gente já estudou, se expressa em fé e arrependimento. Duas coisas que fazem parte da conversão: fé e arrependimento. Uma vez que a pessoa crê, ela é justificada pela fé, justificação. Por causa dessa justificação, a pessoa também, já que ela é aceita como justa na presença de Deus, Deus a adota como filho, como filha. Tá? Então, uma vez que é filho, é justificado e tal, agora ele vai crescer em santificação, em perseverança, até o momento de chegar à glorificação. Então, tudo isso eu coloquei aqui nesse... Opa, eu estou com dois negócios separados. Coloquei nesse quadro aí de forma mais didática, né? Os pontos todos aí elencados, tá bom? Sobre esse processo, sobre o que está no slide anterior, esses pontos, alguma dúvida? Não? Alguma colocação? Tranquilo? Isso aí a gente falou longamente nas semanas anteriores, tá? Então, se alguém quiser assistir essas aulas, saiba que tem no YouTube todas as aulas, elas são filmadas, né? E aí você pode rever e tudo mais, estudar, tá bom? Hoje o nosso propósito não é falar de tudo, mas é falar dessas três aqui: justificação, adoção e santificação, de modo resumido e objetivo. A gente não vai falar de cada uma dessas doutrinas, tudo que pode ser dito sobre elas, tá bom? Vamos começar então pela justificação. Justificação pode ser definida como o ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual Ele
declara justos os pecadores crentes, na base da justiça de Cristo que lhes é creditada, perdoando seus pecados, adotando-os como filhos e dando-lhes o direito à vida eterna. Então a justificação não é um processo. A salvação é um processo. A justificação é um ato de Deus nesse processo. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque, por exemplo, os católicos vão entender justificação como um processo. A pessoa é justificada. Por que é um processo? Porque é por meio das obras. Conforme a pessoa vai obedecendo aquilo que deve ser feito, ela vai sendo justificada. Mas a Bíblia não coloca dessa forma. Nós vamos chegar no principal dos textos sobre a justificação. Então, a justificação é um ato. Ele é gracioso e ele é judicial. Gracioso por quê? Porque é Deus quem realiza, a iniciativa é toda de Deus. Não depende em nada do pecador, não é pelas obras. É pela fé que, por acaso, é dada pelo próprio Deus. Então, é um ato gracioso, vem de Deus, não depende de nada do homem. E ele é judicial, ele tem um aspecto forense. Porque a gente precisa lembrar que a nossa realidade como seres humanos diante de Deus é de culpados. Um criminoso culpado deve ser punido. Vocês concordam? Um criminoso culpado deve ser punido. A humanidade tem a culpa pelo pecado de Adão. A esse assunto você pode depois estudar. Por que a culpa de Adão é a nossa culpa. Mas o fato é que todos nós somos culpados. Deus é o juiz, Deus é o Senhor. É o Senhor dessa história. Ele é o ofendido. E não dá para passar um pano. O decreto foi dado. Como é que resolve o problema da culpa? O problema da culpa só pode ser resolvido com condenação. Então foi um ato judicial. Jesus foi condenado em nosso lugar. E aí o que Deus faz? Deus aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Imputou a Ele a nossa culpa e imputou a nós a justiça dele. Isso é justificação. Deus nos declara justos, não sendo na prática, tá? Deus nos declara justos porque Ele aceitou a justiça de Cristo em nosso lugar. Nos é creditada a justiça de Deus. Então, uma vez que agora a nossa culpa, o problema da nossa culpa foi resolvido, nós não somos mais culpados diante de Deus, então Ele nos aceita como filhos, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos dá direito à vida eterna. Vamos dar uma olhada aqui no resumo do ensino de Paulo sobre a justificação. Vamos abrir lá em Romanos. Romanos, capítulo 3. Na verdade, eu não vou falar diretamente... Não vou direto para o capítulo 3. Vamos dar uma olhada no contexto dessa carta de Paulo aos Romanos. Contexto. Observe o capítulo 1, versículo 18.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que fazem isso, que aí o texto vai falar. A ira de Deus contra o pecado. Paulo começa a carta dele falando sobre a ira de Deus contra o pecado. Quem são estes pecadores que estão debaixo da ira de Deus? Capítulo 2 em diante. Portanto, és indesculpável, ó homem, que julgas a quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. E assim vai, o capítulo 2. Olha os títulos, talvez sejam iguais aos da minha Bíblia. Os gentios e os judeus igualmente culpados. Título do capítulo 2. Os gentios e os judeus igualmente culpados. Aí o subtítulo aí no capítulo 2, o próximo. Os judeus são indesculpáveis. Então, quem está sob a ira de Deus por causa do pecado? Todos. Gentios e judeus. Capítulo 3, ele continua falando sobre isso. Capítulo 3, versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem, nós os judeus? Ele está dizendo, não, de forma nenhuma. Já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos são culpados. É isso? Esse é o argumento dele. Versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, como é que todo esse povo que está debaixo do pecado, como é que esse povo pode ser justificado? Ele diz no versículo 20, não é por obras da lei. Não tem como a pessoa por si mesma conquistar a sua justificação. Aí vem a solução. Capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei. Acompanha aí, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Lá atrás foi falado disso. Né? Então, primeiro ponto ali, tem suas raízes no Antigo Testamento. Não é novidade o que Paulo está dizendo. Segunda coisa, é apropriada pela fé. Olha o versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé. Não é a obediência à lei. Mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Por que é necessária a justificação pela fé? É necessária porque todos são farinha do mesmo saco. Versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só pela fé. Não dá para ser pela obediência à lei. E aí vem o versículo 24 e 25 que mostra em que base nós somos justificados. A base é a obra expiatória de Jesus Cristo. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então agora esses pecados todos são resolvidos. A redenção está em Cristo Jesus, e na base da morte dele, na fé em Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Essa é a base da justificação. E isso combina com o caráter de Deus. Olha o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como a gente falou há pouco, quem é culpado tem que ser punido. Isso é justiça. Isso é justiça. Mas como que Deus nos aceitaria sem que os nossos pecados fossem punidos, sem que houvesse uma justa condenação? Ele não seria justo. Ele não seria justo. Anistia não é justiça. Anistia é o quê? É um perdão sem nada em troca.
pecado, ele tem que ser resolvido mesmo. Não pode passar um pano, não pode deixar por alto. Então Deus, que é justo, Ele teve que punir os nossos pecados. Ele fez isso em Cristo Jesus. Jesus estava ali tendo os nossos pecados nos seus ombros. Diz o profeta Isaías que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Então nosso pecado não fica impune, não. Você sai ileso, mas alguém teve de sofrer para você sair ileso. Foi Jesus Cristo. Então, Deus é justificador, permanecendo justo. É um caráter de Deus. Essa justificação, com base na obra de Cristo, se harmoniza, combina com o caráter de Deus. E aí vem a conclusão. Versículo 27 até o 31. Onde, pois, a jactância? Ou seja, onde fica então o orgulho? A gente tem alguma coisa de que se gloriar? Ele próprio responde: foi de todo excluída. Como que foi excluído o nosso orgulho, o nosso esforço? Foi pela lei das obras? Não. Foi pela lei da fé. Você não precisou fazer nada. Foi pela fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé o circunciso, também, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos então a lei pela fé? Bom, já que agora é tudo pela fé, a gente esquece a lei, não tem mais que obedecer nada. Ele diz: não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei continua em vigor, não para nos fazer justos. A lei continua em vigor para que nós possamos seguir no caminho do Senhor em obediência a Ele. Mas quando nós obedecemos a Deus, nós não estamos comprando nada da parte dele. Porque o melhor que nós fazemos a Deus é como um trapo de imundícia. Não contribui nada pela nossa justificação. Esse é um resumo, irmãos, da doutrina da justificação. Como eu disse, teria muito a se falar, mas isso é para a gente marcar mesmo algo objetivo. Como a gente viu anteriormente, é um ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual Ele declara justos os pecadores crentes, na base da justiça de Cristo, que lhes é acreditada, perdoando seus pecados, adotando-os como filhos e dando-lhes o direito à vida eterna. Alguma questão sobre a justificação? Deus nos declarou livres da condenação do pecado. Isso. O pecado, ele tem, vamos dizer, tem 3 facetas, né, na nossa vida. O nosso pecado nos torna culpados, nos torna escravos e nos torna sujos. A justificação resolve o problema da culpa. Não há mais condenação, não tem mais pena. A pena foi imputada a Cristo, então a justificação resolve o problema da culpa. E resolve também o problema da nossa escravidão. Uma vez que nós não somos mais culpados, nós também não somos mais escravos do pecado. O pecado não mais nos domina, nós estamos livres da culpa e livres dessa corrente do domínio do pecado. Nós vivemos em triunfo sobre as tentações, sobre o pecado. Aí vem a terceira coisa, a sujeira. Está resolvido definitivamente o problema da culpa e da escravidão. Certo? Mas é a questão da sujeira, da impureza. Aí nós vamos ver daqui a pouco. Tá bom? Pastor, ou seja, ele morreu pelos pecados anteriores e pelos pecados todos. que porventura
viermos Todos. a cometer, porque daí agora a gente pode pedir perdão através do Espírito Santo e através de Jesus que nos Veja, é existe- advogado, né? na teologia a gente faz uma distinção entre o pecado original e os pecados atuais. O pecado original não é o pecado de Adão. O pecado original é o pecado, é a consequência do pecado de Adão na minha vida. Eu sou pecador. Ou seja, na minha origem, na minha essência, eu sou pecador. E os pecados atuais são o resultado disto. Uma vez que eu sou pecador, eu peco. São os pecados atuais. Então, a redenção que há em Cristo Jesus resolveu o problema do pecado de modo geral na minha vida. A culpa por eu ser pecador e por eu cometer pecados já foi resolvida em Cristo. Mas isso não significa que eu deixo de ser pecador. Tá? Significa que nenhum desses pecados me trazem condenação. Mas eu continuo sendo pecador. Então há algo ainda que Deus está realizando. Aí é um processo, a gente já vai falar daqui a pouco. Por enquanto estou falando do ato judicial, o que resolve o principal dos problemas, que é a garantia, inclusive, da solução posterior, né, ao processo. Né? O processo, a gente tem esperança de que o processo vai dar certo por causa da garantia inicial que foi feita. Respondi? Sim. Bom, agora a gente vai falar sobre a adoção. Um resuminho aí. Tendo sido declarados justos por Deus, a adoção é um ato de Deus pelo qual Ele faz os eleitos, justificados, se tornarem membros da sua família. A adoção não é um ato judicial? É um ato judicial. A gente trabalha aqui na nossa escola bíblica com crianças da casa de acolhimento, da prefeitura. E a gente sabe que algumas delas, né, todas elas foram tiradas do contexto da sua família, e algumas, nem todas, já não podem mais voltar para suas famílias, estão disponíveis para adoção. Então, como é que você, por exemplo, se você tiver interesse em adotar uma dessas crianças, basta você ir lá, olhar, mais você se interessar, pegar e levar para casa? Tem gente, o pessoal tem vontade de fazer isso, né? Mas não é assim. Não é assim. Para que isso aconteça é necessário um processo judicial. Então, o princípio é o mesmo. Onde e quando foi feita a assinatura da nossa adoção? Foi na cruz. Primeiro, só dando um passo atrás. Não é porque somos seres humanos que somos filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Uma relação paternal, familiar. Nem todos. Então, como é que ele torna filhos aqueles que não eram filhos? Adotando. Primeiro ele escolheu, né? Ele escolheu alguns para si. Depois ele justificou. Veja, eu estou falando de um processo lógico, não estou falando de um processo cronológico, tá? Ele justificou. Porque ele, que é santo, não pode admitir alguém pecador na comunhão consigo. Alguém que continua sobre ele a culpa do seu pecado, ele não pode admitir. Então ele resolve esse problema, e então ele também adota como filho. Essa doutrina da adoção, a gente nem sempre para muito para pensar nela, mas ela baseia o nosso relacionamento com Deus. Quando você ora, você fala: Pai, Pai Santo. O presbítero Ismael, quando ora, né? Pai Santo, Pai Justo.
gente chama de Pai. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Então, essa relação direta com Deus como Pai se baseia no fato de que nós fomos adotados. Nós não éramos filhos e fomos adotados. Vamos dar uma olhada em alguns textos. Gálatas 4, 4 a 7. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja, Deus só tem um filho. Esse filho é chamado de unigênito. É filho único, o único gerado de Deus. Só um. Deus enviou o seu filho, fez com que ele nascesse de mulher e nascesse sob a lei. Para quê? Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos agora, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho. Está vendo uma ordem lógica aqui? Ele mandou Jesus Cristo para resgatar, Jesus Cristo sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, justificação. Aí ele diz aqui, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então a justificação torna possível a adoção. Aí versículo 6, e vós que sois filhos, agora vocês são adotados, enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Então a presença do Espírito, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, Papai. A gente tem uma relação agora carinhosa com Deus. E primordialmente, não é que nós fomos tornados favoráveis a Deus. Isso é essencialmente o contrário. Deus se tornou favorável a nós no momento em que nós somos justificados. Agora somos justos? Bom, agora Deus é favorável a nós. Ele nos aceita como os filhos e põe em nós o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, para que nós tenhamos uma relação de filho para pai com Ele. Agora versículo 7, de sorte que já não és escravo, porém és filho, e sendo filho, olha, também herdeiro por Deus. Quer dizer, a gente não só desfruta agora de uma relação com Deus de filho para pai, como a gente pode ter esperança, expectativa pela herança do nosso Pai. Tudo que lhe pertence é e será nosso. Então esse é um dos textos importantes aí. Outro texto, Efésios 1:5. Diz assim: nos predestinou para Ele, para Cristo, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha só, como é que Ele nos adota? Por meio de Jesus Cristo. Lembra? A segunda aula, salvação é um processo em Cristo. A adoção acontece em Cristo. A justificação acontece em Cristo. A fé e o arrependimento vem porque nós estamos ligados a Cristo. Depois a gente vai ver a santificação, a perseverança, a glorificação, tudo é em Cristo. Somos adotados por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o outro texto, sim? Tem um versículo também de Efésios que não está citado aí, que acho que é interessante. Qual? É capítulo 2. Ele vai falar no versículo 11, 12, que nós vivíamos sem Cristo, sem esperança no mundo, sem Deus no mundo. E no versículo 2, 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Família de Deus, isso mesmo.
Muito bom destaque, tá? Somos família de Deus. Família. Isso é um privilégio muito grande. Né? No nosso povo, né, quando a gente quer fazer alguma vontade da nossa carne, a gente fala, eu também sou filho de Deus. A gente quer satisfazer nosso desejo mais profundo. E a gente se acha no direito disso, a ponto de a gente dizer, eu também sou filho de Deus. A partir da Escritura a gente percebe que não é bem assim, não é todo mundo que é filho de Deus. Só que quem é filho de Deus através de Cristo tem muitos privilégios, né? Tem muitos privilégios. E talvez pareça triste, mas é muito feliz essa notícia. Os privilégios não são atender os desejos da carne. São outros. Os privilégios são outros. Tá bom? Então somos família de Deus. Romanos 8. Aqui um reflexo lá do que está também em Gálatas 4:7. Diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Olha que interessante, né? Atemorizado, está falando de medo. O crente não pode ter medo. Não é normal o Filho de Deus ter medo, porque ele não tem o espírito de escravidão. Quem tem medo é quem continua sendo escravo. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Aí o 16 a gente pode ler também. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aí é outra parte do processo, lá na frente. Então, o fato de sermos filhos de Deus tem que nos dar segurança. Não é normal um filho ter medo do seu pai ou da sua mãe. Óbvio, medo é diferente de temor, estou fazendo essa distinção. Temor é reverência, é obediência, é aquele senso de autoridade, de respeito. Mas medo é outra coisa. Medo eu entendo como sendo como se uma expectação da morte. Você tem medo porque você tem a sensação de que você vai ser ferido, machucado, sua vida vai estar em risco. Isso é medo. Um filho, uma filha não pode ter esse tipo de sentimento. Ele pode, por temor, deixar de fazer algumas coisas, ou se fizer coisas erradas, saber que vai ser disciplinado, mas nunca temer em relação à sua vida. Fala. Então, esse medo aí que está se referindo nesse versículo, eu creio que seja assim, tipo, por exemplo, no meu caso, né, que eu era da Assembleia de Deus, então, assim, eles, a gente pode perder a salvação, entendeu? Então, eu tinha esse temor de não estar apta, né, se eu cair e não alcançar a salvação, entendeu? Não ser fiel até o fim. Eles pegam esse texto naquele versículo, né, que ser fiel até o fim, né? Então a gente tem um certo temor de acontecer isso, né? Mas você compreende que quem é filho não tem como deixar de ser? Sei, realmente. Pode ser disciplinado, né? Por isso que nos processos judiciais humanos é possível. Alguém que adota rejeitar de novo ou rejeitar, é possível. Aí volta a criança para a casa de acolhimento, volta a estar disponível para adoção. Agora,
a base na qual nós fomos justificados e adotados é uma base, assim, inquebrável. É uma aliança perfeita, uma realização definitiva. Foi em Cristo. Se nós cremos nisso, se eu entendo que a minha salvação está em Cristo, a minha condição de filho é imutável. Não por mim, né? Mas por aquele Por Cristo. que fez a obra. Por Cristo, exatamente. Se a minha salvação consiste no que Cristo realizou, acabou. Então, o entendimento do Evangelho nos dá segurança, nos dá certeza, nos dá paz, que é o que a gente mais precisa. Mas o medo que está falando aqui é o medo de Deus, o medo da ira de Deus, o medo do castigo, o medo de perder a salvação. Que tipo de medo? Acho que todo tipo de medo. Todo tipo de medo? As religiões em si são baseadas em medo. Estuda as religiões. Há sempre um medo. Medo de na reencarnação acontecer não sei o que. Medo de se eu não atender o pedinte aqui, lá na frente vai ter um buraco, eu vou enfiar o pé no buraco. Medo de... Então, a religião se constrói em cima do medo. Olha para as religiões animistas. Tem esse medo da floresta, do trovão. Tudo é medo. Do purgatório. A própria religião, né, cristã, no caso da Igreja Católica, utiliza disto, dessa coisa do medo, para estabelecer as suas colunas. O Evangelho é a única expressão religiosa que não se fundamenta no medo. Mas tem medo sim, porque eu estava sob o pecado, então Não. Claro, é uma condição realmente difícil. Mas a partir do momento que você entende que em Cristo esse problema está resolvido, não tem mais medo, não é uma religião do medo. Existe medo para quem está fora dela, para quem está fora de Cristo, né? Mas para quem está em Cristo não tem medo. Você não vive atemorizado, na dúvida aí, porque não depende de você, depende só de Cristo, né? Podemos descansar, né? É isso aí. Ok? E o versículo 23 está falando aqui da criação, né? Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo. Veja só, há um sentimento angustiante no nosso coração, mas não é medo. Está dizendo aí nesse texto que nós gememos no nosso íntimo. Por quê? O pecado ainda está presente. O mundo onde nós vivemos ainda é um mundo caído. Então há uma certa angústia, mas que não pode ter relação com medo. E por que nós estamos gemendo? Estamos gemendo até quando? Aguardando, versículo 23, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ou seja, enquanto Deus não chamar para a comunhão com Ele todos os seus filhos eleitos, isso ainda vai permanecer assim. Mas quando o número dos eleitos forem todos trazidos pelo Espírito de Deus para a comunhão com Ele, até esse momento nós vamos suportar isso. Depois desse momento, nós então seremos redimidos no nosso corpo, o nosso corpo vai ser transformado, vai ser glorificado, e então vai ser um outro estágio de vida completamente renovado. Então a adoção é uma doutrina muito importante.
essa doutrina nos leva a perceber que a nossa vida não está em risco. A nossa condição não é ora uma, ora outra. Nós somos filhos, porque somos justos. Bom, as coisas estão encadeadas. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia a necessidade de você se esforçar para ser filho de Deus. A gente poderia citar, baseado nisso, o Evangelho de João, que diz assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, pela fé, nós somos feitos filhos, fé em Jesus, somos feitos filhos de Deus. E como nos tornamos filhos de Deus? Aí ele diz: estes não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Ninguém se torna filho de ninguém porque quer. Você escolheu os pais que você tem? As crianças adotadas, parte delas, a iniciativa de serem filhos ou filhas daqueles pais, dependendo da idade, eles podem anuir fazer essa opção. Mas a coisa parte dos pais, a iniciativa de adotar aquela criança. É assim na questão de Deus, na nossa relação com Deus. Isso nos dá segurança. Ok? Agora vamos à santificação. Santificação é a graciosa operação do Espírito Santo que envolve a nossa participação responsável, pela qual ele nos livra da poluição do pecado. Lembra aquele terceiro ponto lá? Nos livra da poluição do pecado, renova a nossa natureza inteira segundo a imagem de Deus e habilita-nos a viver de forma agradável. Então vamos lembrar: culpa, escravidão e sujeira. Tem outras palavras melhores, eu estou usando essas, tá? Jesus, na cruz, resolveu definitivamente o problema da nossa culpa e da nossa escravidão. Nós não somos mais culpados, condenados por causa da nossa culpa. Jesus o foi. E nós também não somos mais escravos do pecado. Mas é a questão da sujeira. Ele não morreu também para nos limpar da nossa sujeira? Sim. Mas esse ponto ele resolveu administrar ao longo do processo. Ele nos santifica e segue nos santificando. Ele nos lava e segue nos lavando. Quando eu voltar para a série de pregações em João, nós vamos retomar a partir de João 13. João 13 está narrado o momento ali da lavagem dos pés dos discípulos. Vocês devem se lembrar. Jesus pega a toalha e começa a lavar um por um. Quando chega em Pedro, não. Eu não. Como assim? Isso que o senhor está fazendo aqui são a ralé da sociedade que faz esse tipo de coisa. Como é que eu vou ser lavado pelo senhor? Eu é que sou inferior ao Senhor. Aí vamos ver a resposta de Jesus. Jesus diz assim: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Bom, agora, já que a minha relação depende disso aí, então me dá um banho geral aqui, né? Aí Jesus disse assim:
quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. O que ele está dizendo? Ele está falando de um banho que foi definitivo. Mas ele também está falando da necessidade de lavar os pés. Isso aqui eu creio que é uma ilustração da questão do pecado, do processo de santificação. Nós fomos banhados, mas a gente suja o pé, não suja? A gente precisa lá ter os nossos pés lavados por Jesus. Até porque a gente está caminhando, né? A gente está caminhando num mundo bem sujo. Essa sujeira nem de nós mesmos, de dentro da gente, foi retirada totalmente. Então a gente precisa desse processo. A gente precisa dessa atitude diária de Jesus de nos limpar, de nos purificar, de nos perdoar. Então há um aspecto definitivo na santificação e um aspecto processual. A justificação, como eu já disse, nos livra da culpa, e a santificação nos livra da impureza. Bom? Aí nós vamos ver alguns textos sobre isso. Este é o último slide, tá, gente? Deixa eu ver se está certo o relógio. Creio que dá tempo. Vamos dar uma olhadinha nesses 3 aspectos da santificação. Primeiro, separação. Segundo, purificação propriamente dita. E terceiro, um redirecionamento. As coisas estão muito atreladas. Vou tentar mostrar as nuances ao longo dos textos que nós formos lendo, tá bom? Êxodo 19, versículo 5. Alguém lê, por gentileza. Bem alto. Gente, calma, só um de cada vez, tá? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. Vós... eu pus 5, né? 5, 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha só, o que Deus disse no versículo 5? Tudo é meu. Certo? Mas vocês vão ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. Vocês vão ser separados. Tudo é meu, mas eu vou ter um povo aqui peculiar, especial. Tá? Vamos pular 1 Coríntios, vamos para 1 Pedro, depois a gente volta para 1 Coríntios. 1 Pedro 2,9, a gente já leu no início, na abertura da escola bíblica. Diz assim: Pedro certamente tem aqueles versículos de Êxodo na mente. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, vocês são um sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vocês não são mais geral, agora vocês são um povo peculiar. Ok? Agora vamos para 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, são santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos e em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso, só esse versículo mesmo. A quem Paulo está escrevendo? A igreja de Corinto. Que são o quê? Santificados em Cristo
santificados em Cristo Jesus. Santificados. Algo definitivo. Eles foram separados para Deus. Eles são santos porque eles já pertencem a Deus. São santificados em Cristo Jesus. Aí olha o que está na sequência. Chamados para ser santos. Eles são santificados, ponto. E eles são chamados para ser santos. Essa santificação definitiva, essa separação do mundo inteiro para pertencer a Deus, deve se refletir na vida prática. Eles são chamados para serem santos ao longo da vida, ao longo do processo de existência nessa terra. Então, essa separação definitiva se reflete na vida. Ok? Entenderam o sentido de santificação? Ou melhor, o sentido de separação? Quando você lembrar da palavra santificação ou da palavra santo, associe imediatamente a ser separado dos demais para algo importante. Tá bom? Agora, um outro aspecto da santificação é a purificação. Vamos ver Romanos 8:13. Assim, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se viverdes... perdão, está certo. Perdão, pode começar de novo. É esse mesmo, pode começar de novo. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente viverás. Se vocês vivem pelo Espírito, vocês vão mortificar os feitos da carne. Então, estar no Espírito é viver num processo de purificação dos pecados, de limpeza. Tá? Colossenses, sim, uma coisa interessante. Aqui ainda em Romanos. Romanos 6, versículo 4, por exemplo, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Versículo 5, fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Versículo 6, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Versículo 8, já morremos com Cristo. Versículo 10, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, Cristo, né? Versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Eu fiz destaque aqui do que há de definitivo nesse processo. Já foi feito, nós já morremos com Cristo para o pecado. Agora, isso significa que a gente tem que fazer o quê? Versículo 4, finalzinho. Assim também andemos em novidade de vida. Purificação. Versículo 5, finalzinho. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então essa nova vida deve se manifestar em nós. Versículo 6, não sirvamos o pecado como escravos. Vamos mais para frente aqui. Versículo 12, não reine portanto o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vocês já morreram para o pecado. Definitivo, separação. Vocês pertencem a Deus agora.
não reine o pecado no vosso corpo mortal de maneira que obedeçais às suas paixões. Purifiquem-se. Vivam vidas santas, coerentes com o status de justos, de santos, de filhos que vocês já têm. Santifiquem-se. Bom? Essa é a ideia. Eu achei interessante, tocou muito no meu coração, porque a missionária Elizabeth falou domingo passado, né, que os soldados furavam o lado para poder ver se a pessoa realmente estava morta, e se não tivesse, quebravam os ossos. O que não aconteceu com Jesus, né? Então, que a gente fica sofrendo, a gente não morre para o pecado, e aí a gente fica sofrendo. Quebrando os nossos ossos, né, tendo os nossos ossos quebrados, porque a gente fica resistindo, não resiste o pecado, né? Então eu achei bem interessante a comparação que ela fez. Apenas um detalhe, né? Diante de Deus, nós já morremos para o pecado, em Cristo. Então a gente não está relutando na cruz. Agora, tem um aspecto subjetivo, que a gente resiste muitas vezes ao processo de santificação na nossa vida. A gente quer viver para o pecado, a gente quer fazer valer as nossas vontades. Eu entendi o que ela quis dizer. É uma ilustração, né? Interessante, realmente. A gente precisa morrer definitivamente para nós mesmos, para que então nós consigamos viver a vida que agrada a Deus. 2 Coríntios 7:1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, olha só, purifiquemo-nos de toda impureza. Você já tem as promessas, você já tem as verdades consumadas do Evangelho na sua vida. O que você tem que fazer agora? Nós purifiquemo-nos de toda injustiça, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tá bom? Então a Bíblia coloca essas duas coisas: algo que já foi realizado e algo que está sendo. Nós somos santos, mas devemos buscar santificação. Ok? 1 João 3,3: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então é natural que aqueles que são filhos de Deus, aqueles que conhecem o Evangelho, conhecem o que Deus realizou por nós, é natural que este se purifique. Tá? E voltando, né, 2 Coríntios 3,18. Segunda Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Então, essa transformação de glória em glória, de acordo com a imagem de Cristo na nossa vida, isso é um processo. Nós já pertencemos a Deus, nós já somos salvos em Cristo, mas nós estamos num processo de purificação, estamos sendo transformados de glória em glória. Ok, gente? Entenderam a diferença aqui de separação e purificação? Separação é algo definitivo, né? Mas que se manifesta ao longo da nossa vida dentro de um processo de purificação, de limpeza do pecado. E agora, por último, o redirecionamento. Efésios 2,10 diz assim: diz que nós somos feitura de Deus, somos criados em Jesus Cristo. Isso foi feito, é definitivo, mas há uma nova direção. Nós temos que viver agora como? Para a realização do quê? De boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
É como se nós fôssemos um estabelecimento e Deus vem e põe a placa, sob nova direção. Agora, o Natan não vai mais viver da maneira como ele vivia, praticando as coisas que ele praticava, falando as coisas que ele dizia, pensando as coisas que ele pensava, desejando as coisas que ele desejava. Agora há uma nova direção para a vida do Natan. Ele foi criado em Cristo Jesus. Ele é santo. Ele vai buscar santificação a partir de agora. Ele vai passar a cumprir na sua vida os propósitos de Deus. Uma nova direção. Então, quando pensar em santificação, pense também em redirecionamento. Redirecionamento. Você vivia caminhando numa direção, agora você vai viver caminhando em outra direção. Algumas coisas para as quais você se direcionava talvez fossem até lícitas. Você vivia para o seu trabalho. Trabalhar é lícito? É. Agora você não vai mais viver para o seu trabalho. Você vai viver para Cristo. Antes você vivia para atender as demandas da sua família. É correto atender as demandas da sua família? Sim. Mas viver para isso não. Agora você vai viver para Cristo, atendendo as demandas da sua família na medida em que isso glorifica Cristo. Então, é um redirecionamento, uma reformulação. Tá? Aqui, entenda, não só como a purificação, que foi o ponto anterior. Purificação é limpeza da impureza mesmo. O redirecionamento, veja como mais do que isso, como abrangendo toda a vida. Até as coisas boas, até as coisas lícitas que eram realizadas, agora tornam-se boas no sentido de que são feitas com a intenção correta, com a motivação correta para a glória de Deus. Tá? Efésios 4, 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então o velho homem, tudo que ele vivia era baseado no engano, nos desejos naturais, enganosos. Então vocês devem se despojar disso e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então você caminhava numa direção, agora você está caminhando para outra. Você deve se desvestir, se despojar do seu antigo modo de ser e agora passar a viver de uma outra maneira. E para acabar, Colossenses 3, 5 a 10. Eu gostaria de destacar esse texto aqui, porque aqui fala inclusive dos pontos anteriores. Observe desde o início do capítulo 3. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, algo definitivo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Então viva de acordo com aquilo que você já é. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Pense nas coisas do lado alto, porque morrestes, já foi feito isso, morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Isso já foi realizado. Aí vem o versículo 5. Agora então, já que tudo isso foi feito, redirecionem a vida de vocês. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, outra vez que vos despistes do velho homem, ou melhor, uma vez, que vos despistes do velho homem com seus feitos
e vos revestistes. Olha só, tá vendo? Despojar, despir e revestir, né? Revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, um redirecionamento da vida. Santificação é separação, porque agora nós não somos como outros quaisquer, não pertencemos a ninguém nem a nós mesmos, nós somos de Deus, por isso separação. Purificação, porque a nossa condição de pecado deve dar espaço a uma vida de santidade, de pureza. Então temos que buscar purificação das nossas vidas, eliminação da poluição do pecado. E isso está ligado estritamente ao redirecionamento. Nós vamos viver para a glória de Deus, buscando as coisas do lado alto, buscando a semelhança de Jesus Cristo. Então, santificação, ela envolve esses sentidos aí, mais ou menos distintos que nós colocamos. Tá bom? Pastor? Sim. Seria correto, então, de certa forma, meu entendimento, fazer a seguinte afirmação, que dentro desses 3 processos da santificação, o primeiro, a separação, feito por Deus, depende de mim, mas os outros 2, tanto a purificação como o redirecionamento, é lógico que é uma obra de Deus, porque isso vai acontecer através da palavra, mas depende de mim. Eu buscar, a minha vontade de fazer. Aqui é o seguinte, a nossa definição aqui diz assim: santificação é a graciosa operação do Espírito Santo. Quem opera a santificação? O Espírito Santo. Os 3 processos. Nos 3 processos. Tudo. A santificação como tudo. É uma graciosa operação do Espírito Santo, que envolve a nossa participação responsável. Ou seja, nós não somos totalmente passivos. Não estamos inertes nesse processo. Esse é um processo operacionado pelo Espírito Santo. Mas nós estamos participando disso. Tá? É a mesma coisa em relação à fé e ao arrependimento. A fé e o arrependimento são operações do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas quem crê, somos nós. Quem se arrepende, somos nós. Então nós estamos participando responsavelmente nesse processo. Não pode uma pessoa, por exemplo, começar esse processo, ser separada e estacionar ali na vida cristã. Não buscar a santificação. Ela pode negligenciar porque ela tem responsabilidade. Pode ser que ela negligencie. Mas a Bíblia tanto fala da responsabilidade do homem. E isso vai ser cobrado dela. Sem dúvida, porque Ela não fez a parte quando a gente pensa em cobrar, a gente, sei lá, não sei se a gente... julgado, julgado por Deus. Ela pode sofrer algumas consequências da sua negligência, sem dúvida. Agora, não a perda da sua salvação. Né? Então, há essa responsabilidade. Então, a Bíblia, assim, a palavra de Deus nos fala muito da responsabilidade, mas também nos fala muito de uma operação de Deus. Né? A gente pode recorrer ao texto de Filipenses 3, se não me engano, que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então você está interessado em tirar o pecado da sua vida e viver de forma santa. Por que você está interessado nisso? Porque Deus efetua em vós o querer e o realizar. Então, nós não somos robôs meramente passivos. Nós somos seres pessoais. Estamos ativos nesta realidade. Tá?
Então, a partir do momento que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, essa nova vida, né, ela se manifesta através dos nossos sentidos, das nossas potencialidades. Isso num plano, vamos dizer, de pessoas comuns. Agora, vamos pensar em pessoas que eventualmente tenham deficiências em alguma área da vida. Deficiências mentais, cognitivas. Deus não age nessas pessoas? Essas pessoas são o quê? Elas são pessoas. Deus age também. Mas a Bíblia, ela é dada para toda a humanidade, né? E quem pode lê-la, conhecê-la e viver a partir dela de forma mais íntegra possível são as pessoas que têm as suas faculdades aperfeiçoadas. Então, não é incomum, por exemplo, eu já estou finalizando aqui, a gente já saiu um pouco do assunto, mas não é incomum pessoas que viveram uma vida inteirinha para a glória do Senhor, buscando, se esforçando, trabalhando para Deus, chegam no final da vida, perdem as suas faculdades, né? Alzheimer e outras coisas, e a pessoa começa a praticar e viver coisas completamente reprováveis do ponto de vista da santificação. Bom, então a gente não pode ignorar essa coisa de que se Deus está dando a você a capacidade de compreender, de discernir, de ler as Escrituras e de intencionalmente planejar seguir a Deus, buscar santificação, purificação, redirecionamento da sua vida, se Deus está te dando tudo isso, é através disto que Ele vai realizar isso em você. Ele vai usar da sua razão, das suas emoções, das suas vontades. Ele vai se valer de todos os... Por isso a participação responsável. Ele vai se valer de todas essas coisas suas que fazem parte do teu ser para cumprir a vontade dele em você. Agora a dos talentos, né? Aquele que pegou o talento e aplicou, e o outro que pegou e enterrou. Então Jesus está dizendo que nós temos responsabilidade de usar, né? Usar dos nossos dons, das nossas capacidades intelectuais e buscar crescer na graça e no crescimento do Senhor. Isso. Então há um apelo realmente à nossa participação responsável, sem dúvida. Mas não podemos ignorar que é uma operação do Espírito Santo. Eu acho ruim a definição de alguns teólogos e tal, que dizem que a santificação é a responsabilidade sua. Só sua. Creio que do ponto de vista bíblico não dá para fazer uma afirmação como essa. É algo que Deus realiza através de você. Passa por todas as suas faculdades, tudo que está em você, passa por isso. Deus realiza através disso. E você e eu somos responsáveis, estamos participando nesta obra. Tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, ou na outra, não sei, de repente acontece alguma novidade, mas a gente vai terminar nosso estudo da doutrina da salvação falando sobre perseverança e glorificação. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças por esta aula, por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a viver de forma coerente com o que o Senhor realizou na cruz, nos justificando, nos adotando como filhos e nos separando para Ti. Que na nossa vida se manifestem os efeitos disso, um redirecionamento da nossa vida e a purificação do pecado. Santifica-nos, ó Deus.
nós todos. Nossa igreja precisa, Deus, de homens e mulheres santos, para que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, para que o Senhor cumpra na vida de outros a Tua vontade através de nós. Purifica-nos, ó Deus, santifica-nos para a Tua glória, em nome de Jesus.